Tem esse e-mail aqui, apenas para o senhor indicar quem seria a pessoa sobre a qual você está falando. E qual o contexto da conversa. É isso. É um amigo. É um amigo. Toffoli. Na verdade é o seguinte, quando o Toffoli foi, isso não foi só ele não, vários candidatos já tinham procurado a gente e outras empresas. Como é que funcionava? Não pode dizer como é que funciona, mas como é que funcionava? Sempre que o presidente escolhia um candidato a ministro do SF, o candidato a ministro, em geral, ele ia em empresas ou pessoas que ele achava que tinham relações políticas junto ao Congresso para ajudar, para que essas pessoas, de certo modo, ajudassem ao Senador, junto ao Senado, porque o Senado é que aprova o Ministério. Então, na verdade, aqui, então isso já era comum. Então, nesse caso aqui... O senhor pode ler esse trecho aí? É isso, temos que ver. Agora, veja bem, nesse caso, veja o seguinte, eu sabendo disso, você vê que a iniciativa nesse caso foi até minha. Ou seja, eu avisei para a Cláudia, temos que ver como podemos promover os encontros reservados de Toffoli com alguns amigos da casa de cima de CMF. O que é casa de cima de CMF? É Senado. A casa de cima é de cima do Congresso. De amigos da casa de cima de Cláudio Mello. Então, no fundo, minha provocação para Adriano foi o seguinte: Adriano, o Toffoli não foi escolhido por Lula para assumir o ministério? Como a gente sempre fez com todo mundo, que muitos de nós nos procuraram, veja se ele não quer que a gente promova o encontro dele. Ele procurou vocês? Não, você vê que claramente aqui foi minha iniciativa. Nesse caso aqui você vê que foi minha iniciativa. Por que eu digo isso? Porque aí depois, o Adriano Bosch, checarei o interesse dele e falo com o Cláudio. Aí eu digo, me avise se conveniente, eu está. E aí o Adriano fala, me aliei com o Cláudio sobre um contato que ele, o Toffoli, pediu para fazer. Quer dizer, provavelmente Adriano foi lá, Toffoli, precisa de uma ajuda? Toffoli deve dizer, não, mas tem um senador em especial, que eu estou vendo alguma dificuldade, será que vocês podem me ajudar? Pelo que está aí. O que na verdade era mais do que, como todos os ministros, é o que o pessoal chamava de beijamão, né? Todos os ministros antes de serem, depois que eram escolhidos, antes de serem aprovados, eles faziam isso. E para fazer isso, muitas vezes eles buscavam empresários que tinham. E nesse caso, eu mesmo perguntei a Adriano, você não quer checar com o Toffoli se ele quer isso? E pelo retorno, ele pediu para falar com um. Você fala logo na primeira mensagem. Eles e nós podemos ter com isto um aliado no futuro. É isso. Aliado que se tira um juiz, um ministro, poderia ser aliado da empresa. Qual é a cabeça? Quando eu digo eles e nós, é eles o amigo de Cláudio. Quer dizer, eles no caso, os amigos de Cláudio, e nós, Odebrecht, podemos ter um aliado no futuro. Que seria o ministro que você ajudou ele. Quer dizer, a Receita diz o seguinte: na hora que o ministro ele é eleito, você vê o seguinte, o cara é eleito pelo presidente. Depois não quer dizer que ele vai, como ele tem. Você vê que os ministros mais radicais com o PT foram os ministros eleitos escolhidos por Lula. Entendeu? Foram mais duros que teve com o PT. Não quer dizer isso. Agora, na verdade é o seguinte: o que você cria expectativa? De que se você ajudou o cara de alguma maneira, lá na frente pelo menos, ele reserva você, ele vai te escutar, cria uma boa vontade. Mas obviamente que eu não digo, aqui isso é uma da natureza humana. Mas não está dizendo que foi, não tem nenhuma licitude. Não, claro, fica bem claro. Toda qualquer pergunta, qualquer e-mail apontado não quer dizer que é ilícito ou não. Por isso que ele está questionando. Por isso que eu estou dizendo, existia sim essa relação, a gente tentou aproximação. Uma das razões que eu sempre dizia para o Adriano manter esse contato é porque eu achava que era uma pessoa que tinha um potencial, que seria importante de ter ele como um aliado futuro. Entendeu? Como a gente tinha no Congresso, como tinha no Senado, a gente não tinha, na verdade, muitos aliados no ministro que a gente conhecesse. É sempre bom se você tiver um ministro que foi eleito, que você conhece ele há 20 anos, é sempre mais tranquilo. Então foi nessa linha, entendeu? Mas nunca. E pelo que está aqui no e-mail, ele deve ter pedido para a gente fazer um contato com algum senador que ele via alguma dificuldade, entendeu? Que eu não sei qual é. E sem a presença dele, tá vendo? Agora, como é que você vai avaliar o que é lobby, o que é serviço de advocacia, entendeu? Esse é o ponto. Até porque uma outra razão que o Sérgio Renault está envolvido é porque o Sérgio, ele tinha trabalhado na Casa Civil, e tinha trabalhado, conhecia o pessoal. Então, tinha outras atuações do Sérgio que não eram. Mas, novamente, é aquela história. Como é que você separa o que é. Esse é o grande drama. Então, com certeza, pelo que eu me lembro, foram valores altos. Tem até aquele e-mail que faz referência a valores altos. Lembra que eu avisei no Refis da Crise? Se forem por essa linha, Entendi. A pessoa cobra cara. Então, quando eu fiz essa menção no Refis da Crise, com certeza eu estava me referindo à experiência anterior. Agora, eu não me lembro qual foi o valor. O valor foi aprovado por Adriano Maia Henrique, mas eu me lembro que foi alto. Se pedir as informações, deve estar ou na Odebrecht ou na construtora, mas deve ter esse pagamento. O difícil vai ser dizer... Esse pagamento você acredita, se caso tenha havido, se houve, você acredita que foi feito pela Odebrecht Energia. O Odebrecht, porque na época da Odebrecht Energia, eu não sei se existia com pessoas jurídicas, deve ter sido feito pela construtora mesmo. O mais provável é que tenha sido feito pela construtora. Mas é aquela história, o que se tem lá é um serviço de advocacia, com certeza, aprovado por Adriano Maia para o escritório do Sérgio. E aí, quanto disso é de fato serviço de advocacia, de fato lobby, não se tem condição com a dificuldade de avaliar está aí, né? Entendi. Logo em seguida, o e-mail até mais famoso, né? Que é isso.
Então, Afinal, vocês fecharam comigo do amigo do meu pai. No fundo, a gente está falando isso. Agora, obviamente, que esse fechamento aqui, do amigo do meu pai, quando eu falo, vocês fecharam comigo do amigo do meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do orçamento. O que a gente entendia é que, ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. então ele está fechando com... Ou ele está cuidando do assunto. O problema é esse. Como é você, em tese, nunca fica muito claro, né? Certo. Mas aí quando você fala amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é? O Toffoli, entendeu? Entendi. Mas eu não acho que Adriano teve uma conversa direta com o Toffoli. Eu acho que todas as conversas de acerto, de consultoria, de valor, de tudo, foi fechada com o Sérgio. Entendi. E deve ter sido tudo pago, provavelmente, oficialmente. Pode ter tido uma parcela por fora, mas eu acho que o mais provável, nesse caso, é oficial mesmo. O irmão do Toffoli foi candidato ou foi prefeito de Marília. E aí, na época, veio um pedido de Adriano. Eu não me lembro agora se veio de quem, mas os e-mails devem deixar claro. Ou o Adriano recebeu esse e-mail de pedido, mas veio um pedido para a gente tentar apoiar a eleição de Marília. Aí eu não posso afirmar se o pedido foi direto do Toffoli, se o pedido foi... Não sei. Como é que houve um pedido que veio de Adriano para a gente apoiar a candidatura, acho que do irmão dele, a prefeito. Esse assunto foi direcionado para Odebrecht Ambiental, que é onde poderia ter interesse para saneamento, certo? E aí nós apoiamos e depois se tentou criar alguma coisa em Marília. Mas eu não acho que a gente conseguiu nada em Marília. Mas o senhor se lembra se efetivamente houve o apoio? Eu acho que houve. Eu acho que houve o apoio.